Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho aqui hoje trazer a resolução dessa questão de estatística que trabalha com esse gráfico de frequências aqui, né? Ele trabalha a distribuição de bonificações de uma empresa em relação aos seus funcionários. Aí no eixo X você tem as bonificações em reais, ela tem as variações aqui de 300 para 500, de 500 para 700, 700, 900, 900, 1.100, 1.100, 1.300, beleza? E aqui tem a frequência que está relacionada ao número de funcionários, ou seja, 50 funcionários recebem de 300 a 500, 85 recebem de 500 a 700 e assim por diante. Beleza? É uma questão de estatística que tem um nível de dificuldade considerável, por isso venho trazer a resolução para vocês. Vem comigo. Letra A. Qual é o valor médio, né? Resumindo, é o que a gente chama de média, beleza? Qual é a média, então, quando a gente tem isso daqui? Aí você vai pensar, poxa, 50 funcionários receberam de 300 a 500. Ué, eu não sei. Eu posso ter um funcionário que tenha recebido 310. Eu posso ter 5 funcionários que podem ter recebido 450. Então, eu tenho um intervalo, por isso que é perigoso. Então, eu quero mostrar as dicas para vocês. Primeira coisa, não considere 300 nem 500, considere sempre o ponto médio. Tá? O ponto médio seria de 300 para 500, obviamente, é o 400. Então aqui o ponto médio aqui é 400, o ponto médio aqui 500, 600, sempre 100 a mais, né? 700 mais 100, 800, o ponto médio desse aqui 1.000, certo? E o ponto médio desse aqui 1.200. Esses são os pontos médios. São importantes? Sim, para o restante da questão. Vem comigo. Eu quero a média. A média geralmente tem esse símbolo aqui, certo? Como que você vai fazer? Você vai considerar que esses 50 tenham recebido exatamente R$400, o que não aconteceu, mas você vai considerar porque é uma média, certo? Então, teve gente que recebeu menos que 400, teve gente que recebeu mais 400 nesse intervalo de 300 a 500, digamos assim. Então a resposta para a média vai ser 50 vezes 400 mais, aí você tem 85 pessoas receberam, você vai considerar que eles receberam 600. Você vai considerar que 40 pessoas recebeu 800, 40 vezes 800. Você vai considerar que 25 receberam 1.000, 25 receberam 1.000 e você vai considerar que 20 pessoas receberam 1.200. Então, 20 pessoas receberam 1.200, beleza? Então, essa é a primeira parte, porque a média é isso aqui sobre o total, beleza? Mas qual é o total? Total de funcionários, 50 mais 85 mais 40 mais 25 mais 20. Eu tenho aqui o total, beleza? E o total aqui é fácil perceber que 85 com 25 vai dar 110, 130, 170, 220. Então o total é 220. Então você vai fazer esse cálculo de quantidade de pessoas vezes o ponto médio, a soma dividido pelo total, que é dividido por 220. Deixa o cálculo para vocês terminarem, beleza? Beleza, então esse é o cálculo da média quando tem essa situação de intervalo. A letra B é bem rápida. Qual é a classe modal? É o que a gente conhece como moda. Só que dessa vez a moda ela vai ter é uma classe, não é um valor, beleza? Aí no caso a moda é uma classe, é um intervalo, ou seja, você vai continuar entendendo que, considerando que é como se 50 pessoas tivessem recebido R$400. Então a bonificação vai ser 400, 400, 400, 450 vezes. Aí depois vai ter o de 600, 85 vezes. 600, 600, 600. Então se o 600 vai repetir 85 vezes, é o que mais vai repetir, é onde está mais alto. Então seria o 600, só que o 600 é uma suposição, tá ligado? Então qual é a moda? A moda ela vai ser considerada como classe. Então a classe modal é a classe que vai de 500 a 700, ou seja, que é a segunda classe. Então a segunda classe
é a classe que vai de 500 a 700, é a classe modal. Então, modal é o que está na moda, digamos, é o que mais se repete, beleza? E por fim, não menos importante, mais difícil, é o que a gente tem como mediana. Mediana é o termo do meio, beleza? Então, vão com calma, tem muito cálculo pela frente, então vem comigo porque mediana vai ser difícil. Então, vamos lá. A gente percebe que eu tenho 220 valores. Então, 220 funcionários, perdão. A gente percebe que eu tenho 220 funcionários, ok? 220 pessoas. 50 deles receberam 400. Então, quero ver quanto representa em porcentagem. 50 dividido por 200, então eu vou ter, por 220, eu vou ter aproximadamente 22,7%. Beleza? Se eu pegar o 85 e dividir por 220, eu vou ter exatamente 38,6%. O que a gente percebe? Que se eu somar os dois, vai ser maior que 50%. Beleza? Se eu somar os dois, vai ser maior que 50%, e a minha mediana é o termo que fica no meio, meio é o que a gente tem como 50%, eu já sei que a minha mediana vai estar nesse intervalo aqui, de 500 a 700. Ele tem que estar nesse intervalo, porque ele vai estar dentro do intervalo de 50%. Ele vai ser superior a 22% e inferior ao final aqui, que é a soma dos dois, que vai dar aí 50, vai dar mais de 60%, beleza? Então, eu considero que a minha mediana é como se ela estivesse aqui. Essa é a minha mediana, beleza? Eu preciso de saber esse valor. O cálculo é um pouco complicado. Então, entendam uma coisa. Eu vou fazer vou pegar o zoom para essa região e vou colocar aqui para explicar melhor, beleza? Então, eu peguei aquela parte do gráfico e trouxe para cá, certo? 300, 500, 500, 700. A mediana está mais ou menos nessa região. A mediana, ela se encontra em exatamente 50%, que é na metade. Os 700 é no final. Eu tenho, já mostrei para vocês que é aproximadamente 38,6%, eu arredondei para 39%, tá ligado? Aqui o 500, de 300 a 500, eu tenho exatamente 23% dos funcionários, que é 50 em 220. Dá exatamente 23, ou seja, o 300 está no 0%, que é o que começa, 500 é 23%, mediana 50%, e 700 é o final, que é 39%, beleza? É mais 39%, é claro. Então, a gente vai fazer uma proporção para achar a mediana, sempre relacionando o valor da bonificação com o valor em porcentagem, e assim a gente encontra essa mediana. Vamos verificar como. Eu tenho, a mediana está associada a 50, então vou botar mediana em cima, 50% embaixo, só 50, redondinho. Não precisa de colocar porcentagem não, porque no final de tudo essa porcentagem vai eliminar. Antes da mediana, por exemplo, eu tenho 500, então vou botar mediana menos 500, e o 500 está associado a quanto? A 23, então vai ser 50 menos 23. Embaixo é porcentagem, em cima bonificação. Então eu fiz uma razão, agora eu vou fazer uma proporção, vou igualar aqui, ó, pam, beleza? Vou fazer outro cálculo, por exemplo, 700 e 500, bonificação, 700 menos 500. Mas o 700 está associado a quanto? A 39? Não. O 700 é 39 mais 23, é a soma de todos, beleza? Se eu aproximei 39 mais 23, 50, 62%. Então, o 700 está associado a 62%, beleza? E o 500 está associado a 23, 62 menos 23, beleza? Que vai dar exatamente 62 menos 23, vai dar exatamente 39. O fato é, eu fiz uma relação entre valor de bonificação com o valor em porcentagem, lembrando que a mediana
se associa em 50% por ser no meio, né? Faz a subtração, multiplica cruzado e encontra a mediana aí. Já vou colocar aqui como edição de vídeo, né, a resposta final. Pam, beleza? E basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus, tamo junto.